Muito bom dia a todos. É com muito prazer que hoje aqui nos seminários do mestrado Data Science and Engineering da FEUP, nós vamos receber o Jorge Silva para nos falar sobre Data Collection and Governance for Analytics. Nós gostamos muito de falar sobre algoritmos e sobre as partes de modelação dos dados, mas realmente é a qualidade dos dados e a gestão dos dados que se calhar são os aspectos mais importantes para o sucesso dos projetos nesta área. E, portanto, é muito bom nós termos uma pessoa como o Jorge Silva, que é Senior Manager na Accenture e tem uma experiência de 20 anos, quase 20 anos nas áreas de Data Management, de Data Engineering e por aí fora, a partilhar um bocadinho da experiência que ele tem nesta área e, portanto, estamos muito agradecidos ao Jorge pela tua disponibilidade e quando quiseres podes começar. Ok, muito obrigado, professor, pela introdução, muito obrigado pelo convite. Estou realmente a ficar velho, é a minha conclusão. Esse número 20 é muito potente e eu fico assim um bocado perturbado agora ao início já, mas é verdade, é o que é, por isso temos que lidar com isso. Bem, quanto realmente aqui à importância do governance e da qualidade de dados em analytics, no fundo estamos a falar disso porquê? Estamos a falar disso porque vivemos realmente numa sociedade em que já passamos, em Portugal e nas restantes geografias, por uma grande vaga que foi a implementação de sistemas operacionais. Sistemas operacionais para as empresas fazerem coisas, não é? Para as empresas implementarem os seus produtos, para os bancos desenvolverem a sua maquinaria toda que faz com que vendam dinheiro, por isso, um banco na verdade vende dinheiro, como uma indústria produz um outro tipo de produto. Por isso passamos muito por uma vaga bastante operacional e de facto hoje em dia a diferenciação que se vê muito no mercado, e acho que também é a nossa experiência, muitas vezes nós verificamos que todos os nossos fornecedores de produtos são muito equivalentes naquilo que é a característica do produto, por isso a grande alavancagem vem muito pelos dados e a capacidade de eu pegar em dados, e dados é uma coisa que tínhamos muito nas nossas organizações, por isso que existe. Agora, pegar em dados e transformá-los realmente em informação para a decisão de gestão é realmente aqui o grande desafio, e tem sido esse desafio que as empresas têm lidado na última década, vamos dizer assim. É muito pressionados por quem? Pressionados pelas grandes figuras da organização que têm de facto o poder. Por um lado, o que se chama aqui os CXOs, e que são o quê? São os CEOs, são os Chief Marketing Officers, são os Chief Risk Officers, são as pessoas que no fundo têm o poder do lado do negócio, que no fundo querem utilizar dados para desempenhar a sua atividade e que no fundo querem garantir que têm dados atualizados e dados com qualidade para executar. Por outro lado, também aqui o CIO no sentido responsável pela informática ou pelos sistemas mais de IT. Esses CIOs estão muito pressionados por, de facto, agora, grandes volumetrias de dados, a necessidade de gerir essas volumetrias, a necessidade de tirar insights e eles terem que perceber aqui um bocadinho, no meio das diferentes combinações de tecnologia que existem hoje em dia, quais são as melhores tecnologias, de que forma é que podem integrar estas tecnologias, garantindo qualidade com os seus sistemas operacionais para realmente dar os meios às áreas de negócio e poder hoje a sua atividade. Por isso sentem esta pressão hoje em dia também para gerir dados do ponto de vista das infraestruturas e das tecnologias que têm. Por outro lado, a nova figura dos CDOs, esta figura dos CDOs é uma figura que tem pouco tempo, pronto, que nasceu com este advento de dados como um ativo empresarial, por isso, em vez de ser um subproduto ou um ingrediente ou um subproduto gerado na minha atividade, perceber-se que a data tem um relevo por si própria, por isso esta figura do CDO, e este CDO de facto tem aqui esta pressão aos organismos de, ok, como é que eu entrego informação com qualidade, atempada, na infraestrutura ótima, como é que eu arranjo aqui pessoas com as competências certas para estimular a organização para fazer dados. E, de facto, isso alavanca aqui o aspecto dos dados. E como eu quero informação com qualidade, como eu quero informação e não quero apenas dados, estas pessoas colocam-se aqui por um conjunto de grandes desafios. Por isso, temos desafios em perceber das diferentes fontes aplicacionais da minha empresa, onde é que eu vou buscar os melhores dados e os dados com qualidade. Ou seja, onde é que eu sei que, por exemplo, a informação de clientes está com qualidade na minha empresa? Está nos meus CRMs, está nas minhas aplicações de negócio, está nos meus ERPs. Onde é que eu vou buscar dados se eu quiser dar uma listagem
ou quiser dar quiser perceber quem são os clientes a quem eu quero vender determinados produtos. Pronto. Por outro lado, as empresas viviam também aqui com um conjunto de sistemas e tecnologias que não estavam adaptados para este advento moderno. Ou seja, a maior parte das empresas vivia muito numa tecnologia predominantemente não tempo real, por isso numa tecnologia vamos dizer assim, de um reporting, no máximo, na melhor das hipóteses diário, que é aqueles cérebros, para quem é mais do IT, aqueles bates noturnos que correm e que permitem sistematizar a informação, porque as empresas viviam nisso. E hoje em dia toda a gente procura quais foram os números da última hora, que produtos é que vendemos na última hora, quais são os indicadores de gestão, quanto é que eu tive de rentabilidade agora. Toda a gente procura o agora. De facto, não se vivia aqui. Por isso, à medida que eles vão tendo que incorporar essas tecnologias, como é que eu garanto a qualidade disto tudo, não é? Quando tenho dados a passar destes sistemas todos. Outra problemática muito relevante aqui no tema da qualidade é que, lá está, eu incorporo nas minhas empresas novo talento, por isso incorporamos data scientists, incorporamos novos business analysts, tecnologias cada vez mais evoluídas, mas verificamos que muito baixa qualidade no conjunto de conhecimento gerado com esta maquinaria técnica toda. Porquê? Porque realmente aqui os conceitos de negócio e o significado dos dados não é capturado quando se capturam dados. Ou seja, existe o conceito da captura dos dados, de irmos a um determinado sistema operacional e trazer os dados para os nossos sistemas analíticos, para as nossas plataformas de exploração, mas não existia essa preocupação de uma forma clara em capturar também aquilo que se chama metadata, ou seja, a informação sobre os dados que permita, de facto, e capturá-la quando é precisa, muitas vezes ela pode não existir de um ponto de vista de negócio, podia existir só de um ponto de vista técnico do negócio, mas não existia esse cuidado de capturar também o que é que significam aqueles dados. O que faz com que muito do esforço analítico que é feito numa primeira vaga nas empresas, quando as empresas decidem dedicar-se a estas novas tecnologias para produzir informação, saiam um bocado burados, porque é aí que eles se apercebem do choque, têm o choque de que, eu não tenho qualidade nos meus dados. Quer dizer, estou a tirar conclusões completamente pouco fiáveis, porque os meus dados não estão com a qualidade de vida para fazer. Pronto. Claro que as próprias organizações, em termos de modelo operativo, quando falamos aqui muito de governance, e também é um tema que eu quero introduzir aqui, quando falamos em governance, estamos mesmo a falar de que realmente os processos que são executados nas empresas para desenvolver sistemas de informação também não estão muitas vezes adaptados do que é o modelo operativo, do que são os processos, do que são as políticas, da forma ideal para eu agora fazer analítica nos tempos modernos. Ou seja, estavam muito processos já lá IT, em que eu queria realmente ter um determinado ativo, queria ter um relatório, e entrava numa queue, que tanto podia ser para fazer um novo sistema aplicacional, como podia ser para fazer realmente relatórios de BI, ou fazer um novo modelo, numa queue que realmente era pouco ágil para responder a estes novos desafios de informação que se quer hoje, ou seja, o objetivo destas novas iniciativas analíticas. A tal questão que era tanto como a desenvolver modelos, como por exemplo a desenvolver, isto agora com o advento das novas plataformas self-service, com as tecnologias que hoje em dia são muito, que dão possibilidade às áreas de negócio de fazer elas próprias os próprios insights, ou seja, aquelas tecnologias, não falando aqui de muitos nomes comerciais, mas os Power BIs, os SaaS, os Lookers e outras plataformas de visualização que hoje em dia existem muito modernas, do ponto de vista técnico são fantásticos, mas realmente baseiam-se em ligar a repositórios que de facto não estão preparados para eu conseguir fazer sozinho uma analítica bem governada, porque lá está, falta esta qualificação e esta metadata de contexto de negócio que me permita com certeza saber exatamente o que é que eu estou a agregar, o que é que eu estou a juntar, o que é que eu estou a dar ao meu interlocutor. Por isso, e frisando este último ponto aqui, por isso vivemos realmente aqui numa era em que temos vários sistemas que têm que se conectar em tecnologias diferentes e que, por razões históricas, a informação estava tipicamente em silos. Por isso, cada área de negócio tem os seus sistemas onde desenvolve a sua analítica e onde tira a informação, tipicamente por via de Excel. Por isso, é desafiante, ou seja, não é um trabalho para os fracos. O que é que vemos em termos tecnológicos também hoje em dia? Vemos que, para responder a um conjunto vasto destes desafios, do ponto de vista tecnológico, há um conjunto de temas que vêm da forma como eu ingiro, como eu faço o data collection, se assim quisermos dizer. Como é que eu ingiro dados e como é que os trato. Eu vou só aqui mudar o pointer, já agora para fazer mais fácil, laser.
há aqui um conjunto de temas muito tech-driven, vamos dizê-lo assim, ou seja, eu realmente, se antigamente tinha só tecnologias de processamento de dados, hoje em dia tenho as tecnologias de tempo real. Por exemplo, como é que eu governo isto? Como é que eu governo ao mesmo tempo tecnologia que vem em batches com tecnologia que vem em tempo real? Como é que eu faço isto? E quando vem em tempo real, tipicamente vem não estruturado, porque também aqui o batch está muito associado à informação estruturada. Por isso, informação estruturada o que é? É informação modelada. E eu, para modelar a informação, de alguma forma estou-lhe a inserir, de facto, conceitos, estou-lhe a caracterizar em termos taxonómicos o que é que aquela informação é. A informação em tempo real muitas vezes não tem essa caracterização. Pode ser uma informação que está muito mais lata no sentido do que é que vem. Temos as novas plataformas de Big Data, pronto, e estas novas plataformas de Big Data estão muito preparados para ter muita informação, e informação lá está não estruturada, que não tem estrutura à cabeça. E depois temos novas tecnologias de consumo de informação. Por isso estamos a falar de fazer analítica em memória em tempo real, a capacidade também de procurar, lá está nestes data lakes, que têm muita informação não estruturada. Por isso, o governo aqui é um tema muito importante, porque lá está, como é que eu procuro com qualidade, como é que eu garanto o governo a informação não estruturada. E depois, por outro lado, temos agora novas tecnologias de guarda de informação. Temos os tradicionais, que ainda se mantêm, temos as bases de dados Oracle, temos outras bases de dados SQL, temos os tradicionais sistemas core das empresas, mas temos agora todo um conjunto novo de novos repositórios muito baseados mais em NoSQL, por isso informação não estruturada à cabeça, e que essa informação tipicamente se quer dar para um consumo por áreas de negócio. Por isso, novas camadas, estas camadas aqui, a laranja aqui de baixo, tipicamente, por exemplo, esta data curation não existia, por isso é um advento novo, bem como as capacidades que temos aqui a azul também são todas novas e que não existiam no ecossistemas tradicionais. Nomeadamente, estamos a falar de quê? Estamos a falar realmente a capacidade de fazer segurança sobre dados, porque lá está, se eu hoje em dia, com o advento dos data scientists ou dos business analysts, a quererem consumir informação mais cedo na cadeia de ingestão de dados, por isso já não consomem a informação apenas quando está nos data warehouses para reporting, eu tenho que preocupar muito com a segurança da informação que é cedida. Ou seja, para que casos de uso, prende-se um bocadinho com os princípios GDPR, ou seja, qual é o uso que eu quero dar a essa informação? É um uso que, no caso de se tratar de informação pessoal, está alinhada com os meus clientes me terem dado esse consentimento para eu usar, sim ou não. Depois, quem vai aceder são as pessoas que deveriam estar autorizadas para aceder. Por exemplo, se eu pensar que hoje em dia, para este data lake, tipicamente, eu ingiro toda a informação que eu tenho na minha organização, ou quase toda, numa forma bruta, de que forma é que eu me capacito em termos de segurança de que as minhas equipas de desenvolvimento, os meus data scientists, não vêm aqui de forma indiscriminada saber a informação privada dos meus clientes, que é algo que não pode ser. Por isso, a camada de segurança preocupa-se muito com esse tema, que é como é que eu garanto o acesso e a confidencialidade dos dados que guardo das minhas plataformas. Por outro lado, o governo propriamente dito, que é, efetivamente, como é que eu garanto sobre esta informação que eu hoje em dia tenho, e focando muito aqui, porque hoje em dia aqui um bocadinho também a raiz e a maior parte da preocupação das empresas prende-se com esta peça nova, vamos dizer assim, com esta nova área onde eu despejo a informação toda, como é que eu garanto aqui, que quando coloco aqui informação, que eu capturei a metadata de negócio que é necessária, ou seja, quando eu ingiro uma nova tabela, quais são os papéis que eu tenho que ter, por isso, quem que são os data owners desta informação? A pessoa que vai de uma forma muito clara dizer que é que aquela informação que eu estou a entrar, por exemplo, vamos imaginar que é uma tabela de clientes. O que é um cliente? Por isso tem que ter um ownership claro, alguém que o diga, um cliente vamos imaginar, uma pessoa que compra um serviço na minha empresa nos últimos 2 anos, comprou pelo menos um serviço, alguém tem que dizer de uma forma muito clara, e por outro lado, tem que existir figuras como, por exemplo, os data stewards, que são papéis de relevo que quem, na prática, vai garantir que estas políticas e estas definições estão corretamente registadas nestas plataformas. Por isso, são quase, vamos dizer aqui, os trabalhadores de uma organização de data. Pronto. Há muitos outros papéis, mas também aqui, um bocadinho para a frente, vamos ter a oportunidade de falar disso. Mas pronto, isto para dizer que, realmente, o que era um data supply chain, que o data supply chain antigo se baseava com ter umas fontes de dados, ou seja, algo que está aqui, tínhamos esta camada aqui, tínhamos as sources, no data capture tínhamos muito batch, não tínhamos esta camada laranja, saltávamos diretamente aqui para bases de dados relacionais
e depois tínhamos aqui um consumo muito governado por tecnologias BI e tínhamos pouco mais. Pronto. Hoje em dia, de facto, o governance é muito necessário, porque estamos a falar de todo um conjunto mais vasto de capacidades e muito mais flexível na sua utilização, e que isto tinha que ser, efetivamente, chegar a um ponto em que tinha que ser governado. Dando aqui alguns exemplos de novos papéis intervenientes e também porque é que este governo e garantir qualidade de dados é importante. É importante porque realmente, hoje em dia, e lá está, voltando um bocadinho ao passado, tínhamos papéis só de BI ou de reporting. Por isso, a informação já era dada um bocadinho mastigada às áreas de negócio, e por isso o governo era garantido no momento em que eu fazia os meus reportes. Ou seja, como é que acontecia antigamente? Uma pessoa fazia um report, e quando fazia um report, o programador que estava a fazer olhava e dizia assim, sim, tem qualidade, sim, os números parecem bater certo, por isso não havia aqui o problema de ter que governar a qualidade nos repositórios-fonte da informação, porque era só no momento em que eu fazia o meu deliverable para o consumo que essa informação ganhava visibilidade na organização. Agora, como podemos ver, temos muitos mais casos de uso que trabalham dados, e trabalham dados de uma forma já não tão agregada e tão preparada como tínhamos antes, mas dados mais na raiz da recolha de dados, do processo de collection. Temos, obviamente, aqui todo o Data Science e Machine Learning, por isso, o que são os nossos Data Scientists e os nossos Data Engineers, cada vez querem informação muito mais granular e muito mais próxima do que está nos sistemas operacionais, porque é essa informação ainda não transformada que lhes é interessante para o seu mundo do trabalho. Mas aqui o cuidado é aquilo que eu vos disse e que a gente vai explorar um bocadinho mais à frente, é que a informação não estruturada, se calhar também não é, ou não estruturada ou não governada, não é também o melhor sítio para os data scientists irem pegar na informação, precisamente porque essa informação não tem qualidade, ainda não foi qualificada, por isso se calhar também não é o ponto ideal, já vamos discutir isso mais à frente, mas temos este caso. Temos casos, efetivamente, hoje em dia, muito relacionados com o IoT e o Edge Computing, de que cada vez mais estamos a falar de interface máquina-máquina, por isso estamos a falar de dados que são ingeridos e que são consumidos por processos automáticos, e quando estamos a falar disso, como estamos a falar de dados muito raw, é importante que a gente dote aqui realmente em alguns pontos deste consumo, entre o produtor e o consumidor, de pontos de qualidade de dados, porque lá está, aqui não há tempo para haver um analista a ir olhar e a ver e resolver problemas de qualidade de dados. Por outro lado, hoje em dia, e com o advento do Open Data também, ou dos ecossistemas de empresas também estão a perceber que ganham muito mais força pela relevância de partilha de dados entre elas, constrói-se muito mais aplicações diretamente alocadas em dados. Por exemplo, se está muito a haver agora, principalmente, por exemplo, no negócio bancário, o que são os Personal Finance Assistants, os que são os Robot Advisories para o trade de ações, por isso é muito importante que a informação tenha qualidade, porque lá está outro caso de uso, onde nós recebemos quase em tempo real informação sobre um conjunto de eventos que está a acontecer, com informação que é nossa, são os nossos dados bancários, são os nossos dados de telecomunicações, etc. Por isso é preciso garantir. E por outro lado temos sempre o Ad Hoc Analytics, por isso o Ad Hoc Analytics estamos a falar de utilizadores do lado de negócio, que eu à cabeça, eu Data Engineer, eu Data Scientist, eu, pessoa que trabalha dados, eu não sei para que eles vão usar a informação. Por isso convém que eu garanta a qualidade e o governo da informação, porque quem vai usar está a assumir que essa qualidade é um given. E é isso que falha muitas vezes hoje em dia aqui nos processos. Pronto, como Data Engineers percebem a importância disto, é que efetivamente isto é o princípio garbage in, garbage out. Por isso, posso ter o melhor modelo do mundo, se eu tiver garbage data, tenho garbage results. Por outro lado, e depois aqui sim, se eu tiver perfect data, mas também tiver um modelo mau, tem resultados maus. Mas aqui a importância do governo e da qualidade. Por isso, uma assunção muito típica em quem usa dados é que os dados têm qualidade. Isto mesmo para um data scientist. Mesmo para um data scientist, no momento que chega a uma empresa, traz aqui um implícito, uma crença de que vai trabalhar em dados que já estão arrumados, de um ponto de vista de organização, e que já estão qualificados. Contudo, não é assim que acontece. E eu então só vou percorrer aqui algumas etapas, sem entrar em muito detalhe sobre cada uma, mas algumas etapas onde vou frisar o que é importante para quem desenvolve data ter em consideração aspectos do governo. Pronto. Mas, de grosso modo, o que é que hoje em dia são etapas fundamentais para alavancar analítica, dando aqui um exemplo de construir um modelo analítico para alguma finalidade, para uma propensão de um cliente a um produto, para o chão de um cliente a uma organização. Por um lado, começa tudo na parte da capa de exploração de dados, não é? Por isso, nós estamos a fazer exploração para tentar, dentro dos datasets
que queremos analisar, verificar qual será o melhor modelo que encaixa, estamos indo numa perspectiva muito exploratória, o melhor modelo que encaixa para tentar explicar um determinado fenómeno que eu estou à procura. Começamos por aí. Há aqui, e já vou falar, que isto não é um processo por si só simples. Porquê? Mesmo nesta capa de fazer aqui um modelo, existem várias personas, vários perfis e várias responsabilidades que estão aqui envolvidas. Por isso há aqui uma necessidade de governar este processo, como é que eu faço para ter resultados mais efetivos. Outro aspecto fundamental que eu também já vou enquadrar é, efetivamente, o aspecto de inclusão aqui, neste meu processo de desenvolvimento do modelo, de ter cuidado com os aspectos de como é que eu giro a metadata e faço o governance da execução destes modelos. Porque também já vamos ver um bocadinho, mas para quem trabalha aqui Data Science, desenvolver um modelo não é só desenvolver um modelo, é realmente, desde que eu desenvolvo um modelo, até que eu vou conseguindo monitorizar na vida real, até que o tempo útil de vida se desgasta e eu tenho que, nomeadamente, refazer, isto também é governo de informação. Produtização, a integração, uma vez que eu desenvolvi o modelo, com realmente um supply chain data engineering, por isso este meu modelo é feito para ser integrado, ou seja, nós fazemos modelos, no fundo, para serem acionáveis. Por isso, este modelo, de algum ponto, entrará numa cadeia mais vasta, de um processo de data engineering que serve para eu utilizar aquele modelo para desempenhar uma determinada ação. Pronto. O aspecto muito importante de a monitorização contínua dos modelos, por isso, avaliando, atualizando o modelo e retirando o modelo, quando o modelo já não serve à minha organização, isto é muito importante. Muitas vezes no governo de dados existe a noção de que a informação é eterna. A informação não é eterna, a informação tem realmente um ciclo de vida igual a qualquer outro desenvolvimento, que tem um início, tem um período de vida enquanto é válido, e aquele conhecimento, quando não se torna válido, tem que existir também formas de governo que o permitem retirar de execução. E, por outro lado, a vida natural de um data scientist, por isso, ir refrescando os modelos continuamente à medida que realmente perde esse efeito. Dando aqui um exemplo de como é que é o governo, por exemplo, de uma etapa de exploração, ou quais são os principais passos que estão aqui envolvidos. Pronto, por um lado, começa tudo por identificar os casos de uso que são para resolver. Pronto. Quando eu identifico os casos de uso que quero resolver, implicitamente na minha organização, começo por ter ideias de governo que é, ok, quais são os datasets que eu preciso? Por isso, está logo implícito eu entender que se eu preciso de datasets, eu tenho que saber a quem é que eu peço, quem é que é o data steward da minha organização, a quem eu, como data scientist, vou pedir os datasets que eu acho relevantes para o meu caso. Porque é aquilo que eu vos explicava. Não existe essa figura de que eu, data scientist, chego à minha organização e de repente tenho acesso generalizado a um data lake para poder trabalhar. Não. Tem que haver aqui um processo de governo que, mediante o caso de uso que eu quero resolver, eu, data scientist, sei quem é a pessoa, quem é o data steward que posso contactar para esse data steward comigo me ajudar a perceber, ok, os datasets que são necessários são estes. Depois, entramos então realmente aqui num processo que pode significar eu ter que ingerir esses dados para a minha plataforma de exploração, ou eles já lá estarem, mas que eu identifiquei, ingeri-los e curá-los ou conformá-los mediante o que eu preciso para trabalhar. Por último lado, eu ter este passo 3, ok, eu obter acesso em read-only, eu data scientist, aos dados para trabalhar. Muito bem. Depois começamos aqui a fazer o processo mais tradicional, onde entra realmente o talento do data scientist, ou do analista de dados. A identificação das melhores features para trabalhar, para desenvolver o meu algoritmo. Pronto. Utilizo aqui os meus conhecimentos e as minhas capacidades técnicas de feature engineering, selecionar os melhores atributos não lineares, para eu desenhar o meu dataset de trabalho, desenhar as minhas etapas de pre-processing. Mas pronto, aqui a ideia de um pre-processing numa cadeia moderna de dados não é eu fazer do zero a qualificação dos dados. Ou seja, quando falamos aqui nesta etapa 2, esta etapa 2 de cura dos dados, à falta de melhor expressão portuguesada para curated, mas significa que, como temos, e isto é importante de frisar, como cada vez mais os dados são alavancados para diversos fins, a ideia é que realmente este pre-processing da informação, que antes era feita quase modelo a modelo, ou seja, que se eu tivesse que utilizar dados de cliente para fazer um determinado modelo, se eu a seguir tivesse um colega data scientist que precisasse outra vez de fazer outro modelo sobre o mesmo universo, ele não sabia, porque não existia na organização esta informação já tratada, ele voltava a pedir esse dataset,
voltava a ter ele que, com regras que ele da sua própria cabeça ia tentar perceber, juntamente com algum especialista de negócio, quais são as regras de normalização e enriquecimento que ele ia aplicar para tratar. A ideia é que isto seja feito num passo mais atrás e que eu realmente aqui, quando estamos neste passo de pre-processing do modelo, estou só a tratar de algumas regras muito específicas ao caso do uso que eu quero fazer. Pronto, e vou dar exemplos. Se calhar eu aqui numa etapa de curation vou dar um exemplo, por exemplo, vamos imaginar que eu estava a trabalhar com empresas importadoras ou exportadoras de produto e queria uma tabela, queria estudar um determinado fenómeno. Se calhar, quando eu importo aqui um dataset de empresas, esse dataset até poderia ter lá uma coluna com a percentagem de importação ou exportação que aquela empresa tem. Pronto. E vamos imaginar que eu tenho um tecido português, um tecido empresarial português, que é muito dirigido para o mercado interno, a esmagadora maioria. Este dataset aqui que eu curei ou tratei, se calhar tem colunas nulas. E tem colunas nulas muito justificadamente porque há empresas que não importam nem exportam. São empresas que só têm atividade interna. Por isso, convém eu não o tratar. Se calhar aqui um data engineering, quando chega à parte do processing, e sabendo que só estuda empresas, vamos imaginar importadoras, se calhar aqui só seleciona do dataset original as empresas que são de facto importadoras e para essas normaliza os valores que podiam estar em percentagem, podiam estar em valor absoluto, podiam estar com vários valores de casas decimais ou não, mas são pre-processing tasks específicas dos modelos. Ou seja, um governo da informação efetivo já separou o que é o processo de limpeza mais canónico e mais agnóstico depois do trabalho específico que cada data scientist tem que fazer mediante o seu fim de negócio. Pronto. O data scientist continua e verifica qual é que é o melhor modelo e depois, pronto, entra no modelo clássico, não vou perder muito aqui. O que eu chamo a atenção aqui é que o que é essencial hoje em dia, até pela pressão que existe cada vez mais no que se chama Responsible AI, ou seja, temos aqui garantir que a forma como desenvolvemos modelos, que de facto é unbiased, de facto ao meu universo de clientes, etc., é garantir que realmente fica documentado, e também vamos falar um bocadinho a seguir em detalhe, como é que fica documentado este meu processo de desenvolvimento do modelo. Que dados é que eu utilizei para o desenvolver? Que algoritmo é que eu usei para o desenvolver? Quem foram as pessoas que estiveram a desenvolvê-lo? Quais foram as medidas de accuracy e precision que o meu modelo teve ao longo do ciclo de vida? Porque isto é o que me permite, perante um regulador, por exemplo, demonstrar que os meus algoritmos são feitos unbiased e que têm qualidade sem qualquer problema do ponto de vista da sua concepção. Tipicamente, lá está, mesmo para um data scientist queira fazer um modelo, quais são os rolos mínimos com quem tem que interagir? Hoje em dia, numa empresa evoluída e com governo de dados. Tem que interagir com os cientistas, com os analistas de dados. São o quê? São realmente as pessoas que estão mais perto do negócio e que têm um conhecimento efetivo para saber quais são os conceitos e quais são as definições dos atributos informacionais que eu quero estudar. Por isso, quando olho para uma tabela e quando não sei naquela tabela, porque lá está, não havia uma captura de metadata à cabeça, o que é que significa? O business analyst é uma pessoa com quem um data scientist tem que trabalhar muito, muito de perto para conseguir perceber estes conceitos e estas definições. Por outro lado, é típico nas organizações hoje em dia que realmente um data scientist trabalha com pessoas com alguma senioridade e pessoas que vão introduzir este data science realmente quais são os processos de desenvolvimento de data science que estão implementados na minha organização, quais são as tecnologias que eu posso usar, quais são os processos que eu devo usar, como é que eu devo desenvolver os meus algoritmos. Por isso, a figura de um senior data scientist que possa auxiliar um data scientist mais júnior no seu trabalho. Outros dois rolos muito importantes. Pronto. Hoje em dia, o rolo do Model Manager. Pronto. O Model Manager é quem? É quem na organização terá um conhecimento mais vasto no sentido de aquele modelo que é desenvolvido, quando é desenvolvido, qual é a plataforma de gestão de modelos onde eu vou ingerir e qual é, além disso, a cadeia de promoção deste modelo para ambientes produtivos, por exemplo. Por isso, é a pessoa mais perita no que é parte de industrialização ou melhor, do ciclo de vida de um modelo na organização. Por isso, este é outro rol que, do ponto de vista de governo, do desenvolvimento de data science, é hoje em dia fundamental uma organização ter. Last but not least, os data engineers, que é quando eu realmente, como data scientist,
decido desenvolver o meu modelo e, como eu disse, este meu modelo vai ser usado para ser, é o uso mais efetivo que ele pode ter, é ele estar produtizado, por isso estar no meio de um processo que gera conhecimento, por isso vou dar um exemplo prático. Eu tenho um conjunto de dados de cliente na minha empresa de utilities, pronto, vamos imaginar que eu quero estudar aqui, que eu sou uma grande utility de venda de eletricidade e que eu quero estar aos meus clientes, por isso eu tenho os meus clientes, eu podia um data scientist para perceber qual é a propensão de um cliente meu a um novo produto, a um novo pacote que eu estou a desenvolver, por isso este data scientist, quando consegue desenvolver o meu modelo, o que eu quero é produtizar este meu modelo numa cadeia que pega no cliente, lhe atribui um scoring e disponibiliza, imaginemos, na minha aplicação CRM, para que quando o cliente liga para o meu serviço de apoio, eu consigo perceber que este cliente potencialmente está interessado no novo produto. Por isso, tipicamente, este é exemplificativo, atenção, existem mais rolos, não quero entrar de forma exaustiva, mas hoje em dia é a forma como do modelo operativo de um governo, por exemplo, a atividade de desenvolvimento analítico, são o tipo de rolos mínimos que estamos à espera de encontrar numa organização evoluída do ponto de vista do governo de dados. Por outro lado, já falámos aqui um bocadinho dos roles, por isso, modelo operativo em termos de pessoas, temos que falar então neste aspecto que hoje em dia é fundamental, que é a explicabilidade e a capacidade de auditoria permanente dos modelos que eu desenvolvo. Porquê? Pronto, primeiro porque os modelos de facto, os modelos mudam e o comportamento altera-se. E é preciso ter muito claro aqui para explicar um determinado evento, quando eu contactei um determinado cliente, se eu contactei à luz de um score que foi dado do modelo, é preciso ter muito claro quais eram os atributos que aquele modelo estava a usar, qual era a precisão, qual era o accuracy, que é para eu conseguir explicar um bocadinho porque é que eu selecionei determinada base de contacto. Hoje em dia isto é um problema. Ou melhor dizendo, eu não diria um problema, mas é uma necessidade. É a necessidade de eu explicar, mediante um cliente da organização que possa ter sido impactado por um modelo, explicar porquê. Porque é que eu selecionei, porque é que aquele modelo, com que variáveis é que aquele modelo lidou e que produziu este conhecimento. Pronto. Outro aspecto importante é que pode não ser por uma característica reativa, por isso pode não ter sido um cliente a perguntar porque é que eu tive determinado score, é porque lá está, com informação em tempo real, é muito mais importante que eu esteja a fazer uma monitorização contínua e que guarde esta informação, porque está sempre a entrar informação em tempo real. Por isso, eu tenho algoritmos de classificação que em tempo real me estão a produzir informação, eu tenho que ser capaz de ir guardando informação sobre estes processos, sobre o accuracy do modelo, sobre a precisão, para poder ir percebendo se a informação em tempo real não está a adulterar completamente, porque vamos lá dar exemplos práticos. De repente, tudo o que eram modelos analíticos explicavam o comportamento do cliente antes de fevereiro de 2020, acreditem que depois com o Covid, depois de fevereiro de 2020, os modelos foram todos para o ar, porque de repente deixámos de ter clientes, deixámos de ter atividade, deixámos de ter clientes entrar em lojas, deixámos de ter comportamentos de compra semelhantes, por isso tudo isso mudou. E se eu não estiver a monitorizar de perto os meus modelos e perceber que de repente aconteceu um fenómeno exterior e que toda a precisão dos meus modelos, todo o accuracy, já não responde ao que eu estou a observar, não vou ser efetivo no alavancar dados na minha organização. Por isso, tipicamente, o que é que uma organização moderna faz para guardar os dados dos modelos? Pronto. Quando se fala ali em guardar modelos e no que é a gestão do versionamento de modelos, hoje em dia já não é só o algoritmo em si. Por isso, hoje em dia, o governo do modelo entende quais foram os datasets e os datasets reais, quais foram os dados que aquele modelo usou para ser treinado, quais foram os parâmetros de execução do modelo, o modelo propriamente dito em todas as suas versões, todas as versões que foram instaladas em modelo de produção também o guardar, e todos os scores e a performance ao longo do tempo e quem foram as pessoas que foram envolvidas. Por isso, isto hoje em dia é muito relevante, principalmente nos setores mais regulados das diferentes indústrias e é fácil perceber aqui hoje em dia quais são. Por isso, isto é o que hoje em dia, face a um passado em que só se versionava o código do modelo, hoje em dia, se existir uma auditoria, ou seja interna na organização, seja externa, o que procura é ter toda esta informação catalogada numa ferramenta que possa ser consultada e que possa ser dada. Por isso, como? Como é as empresas, de facto, estão-se a capacitar com roles específicos do governo da informação e que estão a documentar também todos os seus processos de forma a garantir que, quando eu vou desenvolver e quando vou colocar em produção um ativo analítico, que sigo estas normas para garantir que tenho toda esta informação governada.
dando algum exemplo mais tecnológico de como é que isto é feito hoje em dia, para eu garantir, vamos assim dizer, quase metadata integrada nos meus desenvolvimentos. Tipicamente, num processo, as tecnologias aqui não liguem muito, isto é exemplificativo, por isso não quero dizer que sejam estas, mas tipicamente começa muito por quando eu tenho uma necessidade, ou seja, quando eu, área de negócio, quero fazer uma analítica, ou quando eu, um data scientist, quero explorar um determinado evento, idealmente, vamos dizer, as circunstâncias ideais de uma organização moderna, teria um portal de governance onde eu iria lá e onde eu diria quais eram os datasets que eu queria, ou seja, qual é o caso de uso que eu queria explorar, quais eram os datasets que eu queria usar e que pode ter capacidade de pesquisa para eu automaticamente selecionar de uma lista e eu achar que quero este dataset, quero um dataset de clientes, quero um dataset de produtos, quero um dataset de transações, e eu ia preencher, preencher uma ficha e dizia, eu, utilizador de negócio, eu, data scientist, quero perseguir este caso de uso, quero ter acesso a esta informação. Esse meu pedido iria para um data owner daquele universo informacional e aquele data owner daria ou não acesso consoante achasse que era pertinente eu trabalhar esses dados. Caso esses dados não existissem na plataforma, eu teria que fazer o seu onboarding, ou seja, teria que haver um processo que fosse capturar os meus sistemas operacionais, que também teriam que estar identificados, ou seja, para este domínio informacional, quais são os sistemas onde está suportado, e eu iria fazer o processo de ingestão dessa informação para a minha plataforma de análise quando eu vou executar. Muito bem. E aqui ingiro a informação, ou seja, os dados, mas também muito importante neste ponto 3, a metadata associada. E há metadata, por exemplo, a metadata técnica que eu posso trazer do meu sistema operacional. Por exemplo, eu quando trago um nome, eu sei que o nome é uma string. Sei que os nomes da minha organização podem estar em nome ou em nome e apelido, muito bem, isso também é técnico, se está num ou noutro, se está separado, ou seja, se o nome é um nome completo, ou se está dividido em duas strings com determinado tamanho, com determinadas regras de formação, sim ou não. Por isso, isto é metadata técnica e que eu posso capturar a partir do meu catálogo do repositório de informação onde estava. Mas há outros dois níveis. Para já, um nível que é negócio, que é, quando eu vou buscar aquela tabela, nada me diz que aquela tabela, quando eu olho para uma lista de 30 clientes numa tabela, que aquilo são realmente clientes ativos, por exemplo. Podem ser todos clientes, podem ser prospects que a minha organização teve. Por isso, eu quero aqui utilizar isto para desenvolver um modelo efetivo. Esta captura desta metadata business, muitas vezes também nestes portais modernos, permite que quando eu ingiro a informação, não disponibilizo antes, mas sinalizo que existe, por exemplo, o data owner da informação, tenho que preencher a metadata de negócio que está associado àquela informação que eu trago. E, por outro lado, metadata operacional. E metadata operacional significa o quê? Dando novamente um exemplo. A informação de cliente não é eterna numa organização. O que é que quer dizer? Quer dizer que eu, quando data scientist, importo dos meus sistemas operacionais em uma tabela com dados de cliente, se calhar daqui a 3 anos aqueles dados de cliente estão inválidos. Porquê? Olha, o cliente mudou de morada, o cliente, que é o que acontece mais, os clientes mudaram de casa, eles compraram uma casa nova, mudaram de morada, um cliente, entretanto, pode já ter, na altura não tinha e-mail e, entretanto, pode já ter e-mail, um cliente pode ter mudado de número de telefone, ou seja, há todo um conjunto de atributos que esta metadata operacional se trata muito com regras de atualização e de validação da coerência da informação. Ou seja, tem que ser capaz de identificar o que é aquela validade da informação, ou seja, para cada campo ou para aquela tabela em concreto, qual é a regra de validade que eu vou considerar como válido, a partir do qual os dados deveriam ser considerados na minha plataforma analítica como inválidos. Pronto, não quer dizer que sejam dados incorretos, não sabemos. Sabemos só que é um período em que deviam ser analisados. Como, por outro lado, a metadata que me permite eu saber, caso tenha que fazer processos de tratamento, por exemplo, que a informação é unívoca. Porque vamos imaginar, se eu tiver que trazer dados de cliente de diversos sistemas, eu tenho que perceber quais são as regras que me dizem, por exemplo, o que é um cliente unívoco. É o NIF? É pelo número de cartão de cidadão? É por qualquer outro documento? É pelo nome mais a naturalidade mais o nome da naturalidade e da localidade à data de nascimento da pessoa? Pronto. Há todo um conjunto de metadata operacional que me permite depois qualificar esta informação e garantir a sua validação. E guardar isto num Data Dictionary. Ou seja, hoje é um ativo muito importante que todas as organizações também estão a capacitar, que é eu ser capaz de guardar toda esta metadata num novo suporte tecnológico que permite então, de facto, depois consultar e perceber a informação que tenho e que vou usar. Outro aspecto, também não demorando, a classificação. Pronto. Há informação
que tem uma classificação, por exemplo, como corporativa, ou seja, a informação que eu tenho que tratar de uma forma muito mais próxima e com mais qualidade, porque é a informação que pode ser usada por várias áreas de negócio, por isso essa tem que estar muito bem, tem que ter o máximo da qualidade. Lá está, clientes, um catálogo de produtos, por exemplo. A informação core é utilizada por diversas áreas para múltiplos fins. Por isso tem que ser tratado muito, muito de perto e com muita qualidade. A outra informação acessória, ou a informação que é usada muito, muito mais de nicho numa área de negócio. Vamos imaginar uma área de negócio que compra informação a um dos diversos providers third parties que há no mercado para executar o batimento da análise e perceber se o seu share of wallet de venda de um produto é superior ou não ao de outra empresa concorrente. Se isto for uma coisa muito nicho, de uma determinada área de negócio, eu não preciso de garantir as mesmas regras de qualidade que preciso para um domínio tão core. Pronto. Depois, em termos de, tipicamente, lá está, a informação chegou, eu caracterizei com metadata, eu classifiquei-a, eu corro, então, um conjunto de mecanismos e de regras que me vão pegar nesta informação que estava em bruto, atenção, estávamos a falar de informação em bruto, a informação tal e qual estava nos sistemas operacionais, e vou passar por um conjunto de mecanismos, como eu recolhi aqui as regras de negócio, como eu sei a metadata técnica, e como eu tenho as minhas regras de validação, passo num mecanismo de regras que me permite eu ter, com licença, eu ter de facto numa zona do meu data lake, se quisermos chamar assim, ou do meu repositório de dados, a informação limpa e completa e que serve para múltiplos fins. Por isso, isto é o que hoje em dia uma empresa está a tentar conseguir do ponto de vista de uma cadeia de governo de dados. Aplico os meus mecanismos de qualidade, aplico os meus mecanismos de curation e depois sim. Então aqui entra, e é aqui sempre que um consultor que um consultor de negócio ou que um data scientist devia entrar, que é, eu pego na informação que estruturalmente está correta e governada, e assim, aí sim, aí já sei que quando pego na informação que não está agregada, por isso está com a granularidade ainda certa, ainda não está transformada, está com a granularidade certa para o data scientist trabalhar, ou eu, analista de negócio, e pronto, e faço o meu trabalho. E aqui as etapas estão muito com um exemplo de uma implementação de um modelo, mas podia ser uma análise de um Power BI para tentar explicar o que é que tem sido a evolução do meu negócio ao longo do tempo. Ou seja, hoje em dia, lá está, a cadeia de tratamento da informação, nós estivemos a falar de coisas que estão muito aqui. Estão muito nesta etapa de data curation. Isto sim, é, vamos dizer assim, uma diferença brutal que existiam face às data supply chains anteriores. Não existia isto estruturado. Isto era feito pelos data scientists ou por um analista de dados ponto a ponto, cada vez que precisava de analisar um dataset. Isso era um trabalho altamente repetitivo, por isso muito pouco cost effective, porque era mesmo one-to-many, era um dataset esmifrado com múltiplas regras de normalização e de limpeza cada vez que um data scientist teria a fazer um modelo. Por isso, um data scientist tipicamente deve chegar a uma organização e ter um modelo entregue, vamos lá ver, ao final de 2 meses, se calhar com estas etapas de curation que tinham que fazer sempre, mesmo que fossem sempre os mesmos datasets, desenvolvia muito mais tempo. Por isso, estamos a falar de uma redução de custos, estamos a falar em melhoria operacional e estamos a falar realmente em garantir qualidade by design. Pronto. Isto é uma versão simplificada, por isso, lá está estas 3 camadas que entraram aqui no fim e que são extremamente importantes e que anteriormente não eram tão analisadas. E eu aqui não vou também perder em detalhe para deixarmos aqui alguns pontos para falarmos, mas no fundo, lá está, é a capacitação aqui de algumas camadas que eu vos falei, pronto, ainda bastante por alto, mas dado que isto hoje em dia o ecossistema analítico tem esta complexidade de componentes, é um conjunto de capacidades de governo ao nível do que é metadata e ao nível de processos técnicos, que, como eu vos disse, por trás compreende uma organização, por isso compreende roles específicos de ownership, de stewardship, de gestão de modelos, de data engineering, de desenho de soluções analíticas, mas cuja única finalidade é realmente garantir que eu, passando esta capa de data curation, estou mais preparado para rapidamente fazer a minha exploração, fazer o meu Advanced Analytics e fazer o provisioning de fenómenos mais complexos aqui com qualidade. Eu vou passar também aqui um bocadinho este slide. Pronto, isto era para passar a mensagem de quê? De que realmente se antes um data lake das primeiras vezes, e é por isso que muitas vezes também chamavam os data lakes do ponto de vista de governo, data swamps. Porquê? Porque passámos por aquele advento que era importante ter toda a informação lá dentro, mas depois de repente começaram a olhar para lá e ninguém sabia qual era a informação que devia consultar. Por isso, isto é conferir governo físico e lógico, hoje em dia a um ecossistema de repositório. É dividi-lo de facto em zonas. Lá está isto que falámos aqui um bocadinho por alto, mas uma zona... Isto é fundamental, é continuarmos a termos a informação em bruto. Até do ponto de vista da auditoria, de conseguirmos explicar qual foi a informação, se alguém nos viria a perguntar que informação, como é que estava a informação na base. Muito bem.
mas depois passamos para uma zona onde realmente fazemos este tratamento de informação, governance by design, aqui aplicamos todas as regras que nos permitem garantir a qualidade e pronto, e depois sim, temos uma zona mais de exploração. Porquê? Para governar o acesso desta informação, porque um data scientist não deve ter acesso ao que é o data lake corporativo como um todo, deve ter acesso apenas aos datasets que são relevantes para o fenómeno que ele está a estudar e com os recursos técnicos específicos, porque há aqui componentes que não falamos tão em detalhe, mas quando estamos a falar em governo, também estamos a falar em governo dos recursos técnicos, tanto de espaço de repositório, de poder de processamento, que deixamos para um analista de dados ou para um data scientist trabalhar dados. Por isso, ele deve trabalhar numa área controlada, no que se chama hoje em dia as sandboxes, para garantir que não perturba a execução dos processos da organização, ou seja, a maquinaria que está a correr em produção e que não pode ter impacto de repente, e dando aqueles exemplos que são reais, infelizmente, mas que é um cientista de dados, é a missão dele, ou um analista de negócio, é fazer as análises que melhor acha. E de repente o analista de negócio esquece ao fazer uma query de uma cláusula no where e de repente está a fazer uma query que está a analisar todos os registros de uma determinada base de dados ou de uma determinada tabela de uma base de dados. Isso pode ter um peso operacional brutal. Por isso, há a mesma necessidade de governar estas zonas de exploração e estas zonas de provisioning. Por outro lado, também regras de consumo, quais são as interfaces de consumo que eu tenho, se dou acesso explícito a uma base de dados ou se permito só através de ferramentas de exploração ou modelos específicos de exploração. Por isso, estamos a falar de níveis de maior segurança até níveis em que a segurança é menos restrita, mas atenção, há uma explicação para isto. É menos restrita porque eu fui destilando camadas que me dão garantia de que existe qualidade e de que os acessos estão controlados. Em termos de como é que isto funciona, tudo um bocadinho tecnológico e por roles. Pronto, já falei aqui um bocadinho disto, mas lá está, a ideia isto é tudo feito, tecnologia, mas sempre muito a par dos roles da minha organização, negócio e IT, que me ajudam a garantir este governo e este que está com qualidade. Por isso temos aqui alguns exemplos dos principais envolvidos em cada uma das etapas de, vamos assim dizer, de extração de conhecimento. Dando apenas 2 exemplos para acabar, muito rápidos. Como é que isto se materializa em plataformas técnicas modernas que nós conhecemos aqui hoje em dia? E trouxe aqui um exemplo sem desprimir pelos outros fornecedores, apenas tinha que pegar uns, por isso há pouco tinha uns slides com exemplos do mundo mais cloudera, do mundo mais baseado em, vamos dizer assim, até em open source, projetos da Apache. Para dando aqui um exemplo com um ecossistema muito baseado em Google Cloud, pronto, muito do que estamos hoje em dia a falar está a ser materializado nos grandes hyperscalers, por isso Azure, AWS, Google, Snowflake e outros providers bastante relevantes no mercado hoje em dia, que eles próprios, nas suas arquiteturas, se forem ver, já têm ferramentas desenhadas para cada uma destas etapas governadas de supply chain de dados. Por isso, têm ferramentas muito específicas aqui para fazer o catálogo de informação, o armazenamento de informação em bruto, até o discovery e o tagging de informação, porque não nos podemos esquecer que hoje em dia estamos a falar de que a informação do meu cliente é a informação que vive interna, como é a informação que eu vou buscar ao Facebook, que vou buscar ao Twitter, ver que posts é que ele anda a falar sobre a minha empresa nas redes sociais. Por isso, estamos a falar de uma necessidade muito grande de uniformizar um conjunto de identificadores dos meus clientes ou das entidades que eu estou a estudar que não são necessariamente unívocos e conhecidos da minha organização. Como tem ferramentas de aprovação de workflows, quando eu giro a minha informação, por isso estamos a falar aqui, por exemplo, do Cloud Composer, para garantir, sim, que eu meto a informação, que eu faço validação da informação, que eu faço normalização e cleaning, que eu faço o assessment da qualidade e que depois crio realmente estruturas de provisioning unificado, com muito suporte. Lá está também esta camada, como eu vos disse, muito importante. Hoje em dia é quase o holy grail do governo de dados, as ferramentas de catalogação de dados e ferramentas de metadata management, que são onde um data steward ou uma pessoa, um data owner da minha organização, um utilizador de negócio, vem como ferramenta de trabalho, se quisermos diária, pesquisar onde é que são os datasets que tem, que conceitos é que lá estão, quais são as regras aplicadas. No fundo, tem aqui a taxonomia toda de dados de uma empresa é um conjunto de ferramentas destas. Por isso, para vos exemplificar que existem diferentes peças tecnológicas para materializar este governo de um ponto de vista técnico. E que isso permite, e também para dar um exemplo de acordo com o que nós falámos aqui, que hoje em dia, nestas plataformas e com esta separação, eu capturo na minha plataforma operacional normal os dados todos que eu preciso. Eu, como data scientist, para dar esse exemplo apenas de pessoa que desenvolve modelos,
Eu venho aqui ao meu domain tier, à minha área normalizada, à minha área trabalhada, que tem os meus dados já tratados, buscar os dados para a minha plataforma de experimentação, onde eu faço todo o meu ciclo analítico, e que quando eu tenho este ciclo analítico completamente desenvolvido, eu insiro num data pipeline outra vez na plataforma de supply chain core da minha organização e desenvolvo os meus produtos, os meus data products. Pronto. Por outro lado, existe também um ambiente paralelo quase a este meu ambiente operacional da empresa, que aqui se calhar não é um ambiente paralelo, mas um conjunto de tecnologias paralelas para a gestão da minha operação de modelos, que me vai permitindo, este modelo que eu tenho aqui em execução, ir monitorizando a sua execução, ir verificando os seus parâmetros e que quando este modelo pode não estar tão efetivo, eu volto a fazer a sua calibração, volto a entrar no ciclo de fazer o seu deployment e volto a disponibilizá-lo. Por isso, eu quis apenas trazer isto aqui, desculpa lá, foi muita informação, mas eu quis dar um overview, ok, aqui de como é que, por exemplo, instanciado a processos de machine learning, a importância de governar este collection de informação, o seu enriquecimento e a sua qualidade e o seu governo na produção de um ativo analítico.